Olá pessoal, esse é um trabalho para a Faculdade de Tecnologia Senai de Porto Alegre para a disciplina de redes sem fio e o tópico abordado aqui é o protocolo Radius. Vou falar um pouquinho sobre ele. Então, Radius é um Remote Authentication Dial-in as a Service, é o serviço remoto de escada de autenticação do usuário. É um protocolo amplamente utilizado para gerenciar o acesso dos mais diversos serviços de rede. E ele define um padrão para a troca de informações entre um servidor de acesso à rede, conhecido como NAS, e um servidor AAA, que é o de autenticação, autorização e contabilidade ou auditoria. Então, o servidor Radius é um servidor AAA. Para poder ser considerado como tal, ele precisa ser capaz de autenticar usuários, lidar com as requisições de autorização e prover a coleta das informações dos usuários, né? Seria a auditoria. A autenticação é efetuada através da apresentação de uma identidade e suas credenciais correspondentes, como a senha associada, os tickets, tokens ou certificados digitais, né? A autorização, ela se refere à associação de certos tipos de privilégios para uma entidade, baseados na própria autenticação e quais serviços estão sendo requisitados. Dentre as políticas de autorização, podemos ter restrições em determinados horários, restrições de acordo com o grupo ao qual pertence o usuário e proteção contra múltiplas conexões simultâneas efetuadas pelo mesmo usuário. Como exemplo de aplicações que utilizam essas políticas de autorização, podemos citar as políticas de QoS, que podem fornecer mais banda de acordo com o serviço requisitado, o controle de certos tipos de pacotes, como ocorre com o Traffic Shaping, dentre outros. A auditoria, accounting, se refere ao monitoramento do comportamento dos usuários e de que forma esses consomem os recursos da rede. Essas informações podem ser muito úteis para melhor gerenciar os recursos da rede, para a cobrança de serviços e para o planejamento de quais setores da rede precisam ser melhorados. E aqui a gente tem uma aplicação típica, do servidor Radius, onde nós temos o usuário A e B conectando ao NAS 1 e por sua vez ele se conecta no servidor Radius 1 e ele tem o banco de dados contendo ali os usuários e as senhas criptografadas, né? Então, quando um usuário quer fazer a autenticação, ele envia para o NAS e o NAS é que faz o papel de cliente, solicitando a autenticação para o servidor Radius. Ele vai consultar o banco de dados e vai retornar para o NAS a resposta dessa solicitação, se foi aceito ou negado. E aqui embaixo nós temos o usuário C conectando-se no NAS 2, só que ele por sua vez está conectado no servidor Radius 1. Ele poderia estar fazendo de repente uma autenticação aqui, mas nesse caso a aplicação aqui quer demonstrar que o servidor Radius 1 ele está atuando como um proxy para o servidor Radius 2. Então, ou seja, o NAS 2 ele está conectado no 1, mas ele vai fazer a autenticação lá no Radius 2, certo? Então aqui é mais um exemplo de aplicação de Radius como um proxy, certo? Enfim, o estabelecimento de uma sessão Radius. Então, ela ocorre com uma série de troca de mensagens que tem por objetivo fornecer um determinado serviço de rede para um usuário. Quando o NAS é configurado para utilizar o Radius, qualquer usuário que deseja acessar um serviço desse NAS precisa apresentar sua credencial de autenticação para o NAS. Por exemplo, através de uma tela de início de sessão, onde o usuário pode inserir o seu nome e sua senha. Depois de receber essas informações do usuário, o NAS pode tentar autenticar ele usando o Radius. Para realizar essa autenticação, o NAS, que atua como cliente do servidor Radius, envia um pacote do tipo requisição de acesso, que contém atributos com o nome do usuário, sua senha, o número de identificação dele e entre outros atributos. As senhas de usuários são ocultadas através da utilização de um método baseado no algoritmo MD5, a criptografia, né? Então aqui nessa imagem a gente tem o estabelecimento da sessão, né? O usuário se conectando no NAS e o NAS fazendo a requisição de acesso para o servidor Radius. No caso aqui o usuário está desconectado porque o acesso foi negado. Ou digamos que o usuário fez o login com sucesso, ele foi autenticado pelo servidor e ele se conectou ao NAS. Mas se mesmo assim o servidor Radius quiser ter uma garantia de segurança, ele pode
solicitar um desafio de acesso para o usuário. Então, o servidor ele manda, através dessa linha amarela aqui, né, um desafio de acesso para o usuário, e ele vai responder a esse desafio. A requisição de acesso é feita pelo NAS, né, ao servidor. Então, a resposta, conforme a resposta que ele deu, ele vai ter aqui então o acesso aceito, e ele vai se conectar ao NAS, e daí depois o NAS vai verificar quais os direitos que ele tem de acesso, qual a permissão que ele tem dentro dessa rede, ou se caso o acesso for negado, ele vai ser desconectado dessa rede, né? Algumas considerações a respeito da segurança. A utilização do Rails como servidor AAA não é totalmente segura. Essa sessão é dedicada a expor alguns problemas de segurança encontrados e algumas possíveis maneiras de contorná-los, né? Ao utilizarmos o Rails, necessariamente precisamos consultar um banco de dados responsável por associar as identidades dos usuários e suas respectivas informações de autenticação. É recomendável que se garanta que cada nome de usuário deve estar associado a somente uma forma de autenticação. Caso sejam necessárias outras formas, diferentes nomes serão associados a cada forma de autenticação, porque dessa maneira são evitadas formas de ataque que exploram as formas mais fracas de autenticação, pois de nada adiantaria um usuário estar fortemente protegido de ataques de um método de autenticação se este mesmo usuário também pudesse ser autenticado, por exemplo, por um protocolo de autenticação por senha, que é pouco seguro. Além disso, é fundamental que as senhas dos usuários e os segredos compartilhados, as shared secrets, né, estejam armazenados de forma segura, onde o acesso a essas informações seja o mais restrito possível. É ideal que os segredos compartilhados e as senhas só devam ser acessados pelos processos de autenticação. Como o Rails suporta o uso de uma chave de segredo estática entre o servidor AAA e o usuário, seja através de engenharia reversa ou seja através do monitoramento de tráfego, o atacante pode descobrir o segredo compartilhado, oferecendo riscos de segurança sérios ao sistema de autenticação. Como segurança adicional, é possível se utilizar os túneis de IPsec criptografados para proteger os pacotes Rails, ou outros tipos de túneis para proteger os conteúdos sensíveis ou privados. Temos uma conclusão então de que o Rails se apresenta como uma solução eficiente, capaz de prover uma forma segura de se autenticar usuários e auditar o acesso dos recursos providos a esses usuários. Ele pode utilizar diferentes mecanismos de autenticação e é altamente adaptável. Apesar de todas as suas vantagens, o protocolo é um tanto quanto antigo. O aumento constante do número de atributos incluídos em seus pacotes, visando estender o uso do Rails aos serviços e tecnologias mais recentes, acaba promovendo um cenário onde a dificuldade de se manter o mesmo protocolo se torna cada vez maior. Nesse momento, começa a surgir a necessidade de se utilizar um novo protocolo, o Diameter, que é uma evolução do Rails. O seu objetivo é sanar os problemas enfrentados pelo Rails e promover um serviço AAA ainda mais seguro e eficiente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí o que é e como funciona aí o protocolo Rails, né? Um tópico rápido aí para vocês entenderem. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí a sua opinião, a sua dúvida. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.